introdução no ar que nos diz que, claramente, amparo não nos falta. É um momento de harmonização. Eu, antes até de começar o trabalho, vou só vos dar nota de uma coisa muito interessante do nosso ponto de vista. Ouvem-me bem ao fundo? Sim, sim. Bom. Há alguns anos, quando fomos dar início ao Centro Espírita, a orientação espiritual... Atenção que eu estou a viajar no tempo, podem viajar comigo, está bem? Estou a buscar memórias. A orientação espiritual se deu sobre a simplicidade, a forma de estudo, o esclarecimento. E nós tínhamos uma dúvida. Então, mas, tendo ou existindo no Porto um conjunto de centros espíritas, com trabalhos à terça, quinta, quarta-feira, que dia seria adequado para realizarmos o nosso estudo público? E a resposta foi muito clara, como se já soubesse o que ia acontecer. A própria espiritualidade nos pede para fazer aos domingos de manhã. Mas há outras casas a fazer aos domingos de manhã, ainda bem. Mas a lógica foi tão simples quanto esta. Quando vimos para um tratamento espiritual, buscar conhecimento e entregarmos emocionalmente aos organizadores do nosso projeto de vida, ou seja, orientados pelo anjo da guarda de cada um de nós, de nossas famílias, então nós, por moto próprio, por vontade, despertamos no domingo de manhã e dizemos assim: vou para este exercício espiritual em minha vida. Durante a semana também funciona, só que é depois de um dia de azáfama. Normalmente, correrias e por aí fora, trânsito para carros e por aí adiante. Então o domingo foi escolhido, eu vou dizer pela espiritualidade naturalmente, para que cada um de nós beneficiasse deste ambiente. Então, quando nós chegamos estes 15 minutos antes, todo o ambiente está preparado para nos receber e nós nos preparamos também para receber. Então, estávamos a procurar sentir este ambiente espiritual e a emoção toma conta de nós. Por isso é só para vos dividir que as coisas não acontecem por um acaso. Então, vou pedir para que acompanhem a leitura desta mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Tristeza. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, a escrever-nos a respeito de orientações que este grupo solicitava, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. E aqui há uma distinção entre a tristeza dos enganos e a tristeza com que nós vivemos muitas vezes as coisas do mundo. São coisas diferentes. Merece um estudo, já falamos um pouco sobre isso, mas vamos ver a mensagem de Emmanuel pela psicografia de nosso Chico. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Eu vou pedir para que prestem bastante atenção, porque é o tema de hoje. Tá? Muita gente considera virtudes e lamentação incessante e o tédio continuado. Considera isto como uma virtude. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade,
porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço, para as novas edificações do destino. Com um sentimento de gratidão a Jesus, aos nossos benfeitores, a essas almas que se entregaram e entregaram a própria vida terrena para nos trazerem mensagens desta natureza. Vamos unir os nossos pensamentos e encontrarmos a Jesus de Nazaré. Mestre querido, teu olhar amigo, o teu sorriso bondoso, fala-nos ao coração, dizendo-nos da tua alegria pelo nosso despertar. A pouco e pouco, Senhor, lutando contra nossas enfermidades morais, vamos vislumbrando a luz de cada um, a luz interior, a luz que podemos doar. Tuas palavras incompreendidas, teus exemplos que marcaram tuas palavras, ainda merecem, todos os dias, o nosso estudo e nossas reflexões, para que nos curemos, para que a vida nos demonstre a felicidade que todos temos pela providência divina, por um Pai amoroso que nos conduz no progresso e na vida plena. Mestre querido, rogamos a tua inspiração nesta manhã, para nos fazermos compreender, para que todos compreendamos, para que seja a tua aura de luz e paz, num desejo sincero de melhoria, que nos una a todos. Sê, Senhor, conosco. E desde já também te rogamos, para que aquilo que produzirmos de bom nesta manhã, beneficie outros irmãos. Mesmo aqueles que gostariam de estar hoje aqui não puderam fazer. Enfim, nas redondezas, no familiar próximo, distante, no desconhecido, na grande família humana. Que possamos colaborar com as nossas melhores emoções. Assim, damos por iniciado o singelo encontro desta manhã, onde desejamos que permaneças, iluminando os pensamentos de cada um de nós. Então, somos todos conhecidos, vamos ao trabalho. Eu vou começar por encerrar esta imagem, mas deixar gravado o principal. Muitos de nós estivemos a ler, a refletir, e hoje o trabalho vai falar sobre caridade. E ao longo do trabalho nós vamos nos perguntar, se fixarmos este conceito, afinal, onde é que falamos de caridade? E depois é essa reflexão que vamos fazer. Antes de tirar esta nota, só para avançarmos, telemóveis. Vou pedir para quem tem os telemóveis ligados que possa colocar em silêncio ou simplesmente desligar, se tiver alguma necessidade de urgência, alguma questão familiar. Então, deixar em silêncio, mas estar atento a essa necessidade. Tudo bem? Peguem? Eu estou com emoção, eu não vou dizer a flor da pele. Quando estamos no estudo do Evangelho e nos recordamos de Jesus, vem sempre algo à nossa memória ou à nossa reflexão, que é: Jesus sabia disto tudo há 2000 anos e não nos conseguiria dizer de maneira que nós entendêssemos. Não porque ele não soubesse, mas porque nós ainda não estávamos à altura de compreender estas nuances sobre as emoções e a importância de cada uma delas na nossa saúde física e mental. Então Jesus foi fazendo as suas afirmações, esperando que no tempo
cada um de nós fosse buscando compreender a sua mensagem. E como ele sabia disto, ele diz-nos que nos enviaria um Consolador, que nos explicaria estas coisas todas. E nós, muitas vezes, fomos nos deixando levar ao longo dos séculos por orientações, eu vou dizer, por um lado, tendenciosas e propositais. Por outras também pela ignorância, eu vou dizer que nos assalta ainda a todos em muitas áreas. Porque foi criado ao longo destes séculos como que uma proposta de que a dor deve ser buscada, que a dor em si deve ser venerada. E a ideia é compreender a dor. E por que nós estamos a dizer isto? É fácil perceber. Muitas vezes nós somos manipulados pelo medo da morte, pelo medo de não cumprirmos as coisas na Terra, senão iríamos para um inferno infindável. E assim foi ao longo dos séculos. E passados 2000 anos, nós estamos todos em condições de estarmos com uma porta aberta a conversar sobre coisas da espiritualidade, protegidos pela lei, pela ordem, e estamos em desenvolvimento. Acontece em todo o planeta? Não. Mas acontece aqui. E nós aqui estamos. Já agora uma nota. Cerca de 200... Aliás, eu vou-vos dar com alguma precisão. Cerca de 460 metros aqui, para baixo, na rua, temos um mar lindo, maravilhoso, cheio de energia. Está bem? Ou seja, nós hoje optamos por estar cá, porque vimos buscar outro tipo de luz. Mas a natureza está aqui à nossa beirinha. Ou seja, este domingo vai ser fabuloso. Percebe a ideia? Ou seja, ilumina-se, iluminamos-nos e vamos buscar o que Deus nos oferece constantemente. Alguma dúvida, alguma questão, é só dizer. Está bem? Então, só um momento informativo. Vamos passar isto de maneira que compreendam a necessidade de manter isto ativo. Inscrevam-se na nossa página do Facebook, quem ainda não fez, para receber notas sobre as atividades que estarão a ocorrer na casa ou até não estarão a ocorrer na casa. Para, às vezes, não estarmos num trabalho coletivo, não estarmos cá e virmos à instituição. Então, saber aquilo que está sendo feito. Depois, se alguém quiser consultar os trabalhos públicos que aqui são feitos, está também no YouTube, basta inscrever-se. E como o nosso interesse principal é que nós tenhamos autonomia de conhecimento na nossa vida, para que não dependamos propriamente de terceiros para conhecimentos. Dependemos sempre uns dos outros, é natural, é assim que Deus criou as suas leis em nosso favor. Temos a Biblioteca Francisco Xavier. Para quê? Para estudar, conhecer as coisas da espiritualidade. Está bem? Combinado? Então, a biblioteca ela costuma ser itinerante, mas hoje está ali ao fundo, na última sala à esquerda. Muito bem. Bem-aventurados os aflitos. Frase difícil, muitas vezes, para que nós a compreendamos logo de imediato. Então, Jesus andava de aldeia em aldeia, mas há uma passagem maravilhosa em que ele está à beira do lago de Genezaré e a multidão está na praia e Jesus afasta-se, tomando um barco por alguns metros para que ele visse toda a multidão. E esse é um dos momentos épicos que fica muito bem gravado através dos evangelhos, em que Jesus vai dizer coisas como estas: bem-aventurados os aflitos. Para quem se recorda, as pessoas que estavam nessa praia eram coxos, estropiados, pobres, desiludidos com a vida. E esses sentiam-se aflitos. E Jesus disse: bem-aventurados sois vós. Pensem nisto. Nós chegamos a um local cheio de sofrimento e queremos que nos resolvam os problemas. É para isso que muitas vezes ainda buscamos Jesus, para resolver os problemas. E o que é que as pessoas ouviram? Que afinal, apesar dos problemas, eram pessoas felizes. Só não sabiam disso. E é aqui o despertar da espiritualidade, do ponto de vista espiritual, que nos permite compreender estas coisas.
eu posso vos garantir, sem problema nenhum, que se eu for meramente materialista, não acreditar que a vida continua para além daquilo que a gente vê, se eu não me aperceber que a vida é de progresso e continuidade, então estas palavras não fazem o menor sentido. Por isso é que Jesus nos informou que enviaria um Consolador, justamente porque nós não compreendemos a base para que estas afirmações sejam verdadeiras. E o que é interessante é que muitas vezes nós vivemos em dúvida. Uma das obrigações, dos métodos para nos apercebermos se o sentimento e o conhecimento religioso está a funcionar em nós, é se nós nos tornamos pessoas melhores. Se nos tornamos pessoas mais felizes, mais conscientes daquilo que nós somos. Então, este é um mote para nós percebermos se os nossos conhecimentos, que agarramos ao longo de tanto tempo, são estruturas para nos trazer isto. Felicidade, segurança, harmonia, serenidade. E isto é para que haja uma reflexão. Porque quando nós observamos esta frase, também observamos que, no nosso contexto geral e mais comum, nós afirmamos coisas e não acreditamos propriamente nelas. Estamos cheios de dúvidas. Por exemplo, se eu chegar e disser assim, que o Senhor me ampare e que no dia da minha morte eu descanse em paz. Parem um pouco e pensem nisto. Reparem que, com aquilo que eu abracei de conhecimentos e com aquilo que eu estou a fazer com a minha mente, aliás, aquilo que eu estou a fazer com a minha mente é estacionar. Ou seja, eu descanse em paz. Repare o que é que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, eu não quero nada disto. Isto não me interessa. Isto é algo muito aborrecido e eu quero descansar em paz. Não acham que a vida para? Sintam a emoção disso. Sintam, mas não por muito tempo. Isso faz mal à saúde, está bem? Ora, então peraí. Se isto me incomoda emocionalmente, é porque não é uma verdade. Deus é nosso Pai. E se eu sinto que essas palavras bloqueiam, então eu preciso de outras coisas. Então eu preciso compreender a imortalidade da alma. Afinal, o que vai acontecer depois? Muito bem, eu acredito na imortalidade, mas quero descansar. Gente, é chato, faz mal às costas. E vocês já viram quando a gente for para o céu? Aquele pessoal tocar harpa? É bonito. Primeiro minuto, 10 minutos. Agora, descansar em paz na eternidade a ouvir harpa. Será que o inferno não será mais animado? É só para refletir, gente. Não é para dizer, está tudo errado, não é isto. É que toda a informação que nós absorvemos, ela está de acordo com a nossa idade. Espiritual. Experiências, encarnações após encarnações. Então, para que eu compreenda, quando Jesus está a nos dizer isto, há uma verdade profunda. Mas eu não gosto dessa verdade, porque eu não quero ficar aflito. Então, mas vamos conhecê-la. E é esse trabalho, essa reflexão que queremos fazer esta manhã. Mas com alegria, não é com medo, não é com dizer, porque a palavra que me estava a faltar é apologia. Nós não vamos fazer apologia do sofrimento. Não é nada disso. É estruturarmos-nos para este processo na nossa vida. Então vamos lá. Neste capítulo, as bem-aventuranças, vamos ter no Evangelho várias notas, instruções dos Espíritos e considerações de Allan Kardec sobre essas mensagens de Jesus ditas naquilo que é o Sermão do Monte e por aí fora. E normalmente a gente pensa que Jesus só falou isso uma vez. Não, ele passava de aldeia em aldeia a comunicar essas bem-aventuranças. Então, neste capítulo, estamos aqui nas instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. E é curioso, gente, não contem isso para ninguém, está bem? Que ninguém sabe do que eu vou acabar de dizer. Nós começamos a falar, a fazer o estudo, a preparar, e aí começa a aparecer de tudo quanto é lado na net, seja YouTube, seja o que for, sobre esse tema. O que nos muito agrada. Porque, no fundo, todos nós já vamos nos apercebendo disto. Mas quando estamos no meio do torvelinho, nem sempre as coisas nos são tão aprazíveis.
Bem e mal sofrer. Eu acho que bastava só isso, não? Para a gente já começar a refletir. Então vamos lá. Só uma das bem-aventuranças, porque depois vamos para o tema. Mas está lá Jesus a dizer isto. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. De forma simples, coloquemo-nos em qualquer uma destas situações e estaremos a sofrer, a reclamar do mundo. Eu falo por mim ainda. Estamos a fazer um esforço. E o que Jesus está a dizer é que nestas situações você é um bem-aventurado, você tem uma ventura, você tem uma felicidade. E agora? Vamos procurar isto? Não, é óbvio que não. Vamos nos preparar para perceber o que é que Jesus estava a dizer. Então, Lacordaire, o Espírito, ele manda-nos aqui uma mensagem psicografada. Nota, alguma coisa que queiram interromper, digam, por favor. Está bem? Estejam à vontade. Não, atenção, que às vezes eu falo de forma apaixonada e as pessoas ficam assim, melhor não falar nada, né? Não, podem falar à vontade. Minha esposa diz muitas vezes, quer dizer, menos. Está bem? Menos. Tá bom? E eu procuro esse exercício. Aliás, não contem também para ninguém, agora vai estar gravado, foi a recomendação que eu tive de manhã ao sair de casa. Está bem? Não foi bem menos, mas com carinho. Está bem? Então vamos lá. Bem e mal sofrer. O que nos diz Lacordaire? Lacordaire era um padre dominicano que desencarnou em 1861. Nasceu em 1802, portanto 59 anos. E ele desencarna e em espírito vem trazer as suas mensagens da sua experiência. E é magistral, é maravilhoso ver como naquele tempo e ainda hoje há almas muito nobres que sentem isto. Sentir, que é diferente de saber. Você já está na emoção. Então ele diz, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Todos sofrem, ou seja, todos temos dores. Todos temos dores. E nós vamos dizer qualquer coisa do gênero, para que nós temos dores? E o que custa muitas vezes, até porque parece estar-se a fazer apologia do sofrimento, é que a dor é que nos estimula ao progresso. Se nós não tivéssemos o clima que temos, imagina que nós tínhamos, até aqui em Portugal o clima é maravilhoso, não é? Imagina que o tempo era estático, tínhamos sempre 27 graus, água a chegar pela terra, não chove nem nada e por aí fora. Alguns de nós estaríamos preocupados em tecnologias para conhecer os registros das temperaturas, da eletricidade, conhecer as estruturas intelectuais que nos levam a ter moradias preparadas para o frio e para o calor e por aí fora. Fibras, tecidos, todo este conhecimento que nos eleva intelectualmente. Não, nós estacionaríamos. Seria muito comum que cada um só... E atenção, e as frutas ali na árvore já com o apontamento das proteínas, das calorias, que é para cada um ter tudo direitinho. Não, nós vamos nos ajustando às nossas necessidades porque a dor toca. Então, se eu estou fragilizado, eu preciso fazer uma coisa. Se eu estou com frio, eu preciso fazer outra. E assim vai. Então, a dor é o estímulo que nós temos para a mudança, para o companheirismo. Por exemplo, eu vou fazer isto. O que é que aconteceu? Não perceberam o que aconteceu? Ficou a luz. Né? E agora? Acendeu. E aí eu, magicamente, vou dizer, fui eu que fiz isto acontecer. Não. Séculos de estudo, de pesquisa, de pessoas que entregaram a sua vida para descobrir tecnologias e os mecanismos da física e da química, para que depois fosse passando para outros empreendedores
que geraram empregos e riqueza e por aí fora. E neste momento eu aperto aqui num botão, tem milhares de pessoas, milhões de pessoas a trabalhar para que eu possa tocar naquele botão e ele acenderem-se as luzes. Então nós nunca fazemos nada sozinhos e nem sempre estamos a ver o resultado das coisas da nossa vida. Ora, mas isto surgiu por quê? Porque havia uma necessidade. Nós queríamos mais. Então tudo que nós temos de desenvolvimento intelectual vem dessa necessidade de nós alterarmos as coisas. E estamos, muito comum na doutrina espírita, nós falamos que estamos aonde? Num período de transição é que nós estamos. De provas e expiações, é aquele em que estamos, para o de regeneração. Esse é o conhecimento que está no ar, nessa nossa fase de desenvolvimento, e as dores fazem parte. Espera aí. Então não adianta eu não querer as dores? Não, não adianta. As dores estão por aí, nem que seja por solidariedade. Nem que seja por solidariedade. Então se a dor vai existir, eu preciso perceber o quê? Como é que eu vou trabalhar as minhas emoções e que ações terei diante da dor. Simples assim. Isso é mais importante que parece. Porque muitas vezes na nossa cabeça é assim, mas eu já sei essas coisas todas. Sabemos sempre. O que é preciso é trazer ao de cima. Quando nós adentramos uma porta de uma casa espírita, muitas vezes, se não foi agora, foi lá no início, ou eu tinha dificuldades com a sensibilidade mediúnica, que eu não percebia nada e sofria, ou eu tinha em casa alguma situação destas, ou a vida estava de uma maneira virada de cabeça para baixo, ou era um problema de saúde, ou a melhor fase, aquela em que eu estou bem e só quero saber por que estou bem. Que eu pensava que não era a maioria, mas muita gente vem em busca, pura e simplesmente, de conhecimento. Então, quando eu adentrei ali, né, pela porta da casa espírita, fosse aquilo, onde quer que fosse, fui movido por uma necessidade. Algo me incomodava e eu tive que dar o passo. É só isso. Só que quando chega um momento em que nós já estamos na casa espírita, eu já começo a pensar. Eu até vou dividir convosco. Vou. Quando conheci a doutrina espírita, eu não vou contar aqui os detalhes, é muito bom para mim, particularmente, porque tem uma série de nuances. Mas chega lá um momento em que o grupo de trabalhadores, a instituição tinha 600 pessoas a assistir, e o dirigente da casa vira-se para mim, estava lá no meio do público, e diz-me assim, Casimiro, porque eu já estava no grupo de jovens, está bem? Casimiro, o que é que te traz a casa espírita? Assim, do nada. Sabe qual era o detalhe? É que eu já tinha ouvido claramente que iam me fazer uma pergunta. Então, eu estranho, né? E ele faz a pergunta. E a resposta foi quase que automática, mas eu não posso dizer que era meu refletido. Mas foi assim, um instinto de segundo, passou, eu estou para servir. Porque num primeiro momento eu fui para ser esclarecido. Mas depois de esclarecido, nós estamos para servir. Reparem o nosso lar, a nossa casa. O nosso filho problema, a nossa mãe problema, o nosso pai, eu problema, esposa, marido, trabalho e por aí fora. São sempre desafios para o nosso crescimento. E desafios significam oportunidades. Bênçãos na nossa vida. Mas nós olhamos como estes sofredores que ele diz, há os que sofrem, mas que estacionam no sofrimento, olhando para a dor. E é isto que nós não podemos, né? É isso que nós precisamos alterar na nossa vida. É olhar para a dor como ferramenta para a nossa melhoria. E não como ferramenta que nos prende. A dor, o arrependimento, essa necessidade de progresso não deve ficar em nós como algo que nos aprisiona, que nos coloca, nos chumba no solo. Não, deve servir como uma mola propulsora. Mas é por isso que nos ajudamos. Porque em dado momento, quando o problema ele é grande, ou quando o problema surge, nós vemos o problema maior do que nós.
Se ele é maior do que nós, ele pesa mais do que nós, ele é maior do que nós, ele é poderoso. E quando conhecemos Jesus, o problema está lá, e Jesus diz assim: você é um bem-aventurado, você é feliz. Ah, mas eu não quero esse problema. Mas Jesus está a nos dizer: você é feliz. Você é um bem-aventurado. E Jesus é o nosso médico, o nosso terapeuta. Aquele que nos diz: olha, a prescrição para si é esta. E nós saímos de lá, às vezes a dizer: eu queria só que ele resolvesse o problema. Ele está a resolver o problema, utilizando-nos a nós e bem, como os artífices para a nossa cura. Então, quando começamos a estudar, a conhecer as coisas da espiritualidade, de onde vimos, para onde vamos, por que eu estou assim, por que eu estou nesta família, por que eu estou nesse trabalho, o que eu estou a desenvolver, então eu passo a ser o organizador de todo o processo e não vítima continuada de algo que está à minha volta e eu não tenho forças para dominar. Por quê? Porque eu estou tentando eliminar a dor. Ao invés de olhar para ela e perceber que, por exemplo, a doença é o início da cura. Porque ela é uma manifestação das minhas necessidades de mudança. Casimiro, mas há coisas que a gente vai morrer. Alguém aqui vai morrer? Nós vamos todos desencarnar. Morrer? Não. Não vamos. Porque vamos continuar vivos. O que vai fenecer, o que vai acabar, é o nosso corpo. Mas nós continuamos a ser quem somos. Então reparem que a mudança e o conhecimento espiritual é justamente para percebermos que as dores não são para ser afastadas, são para ser trabalhadas e resolvidas, para que ela desapareça. Mas não adianta eu lutar contra ela, não a aceitando. Espera aí, a dor veio. Muito bem. Agora o que vamos fazer? Eu leio pensamentos, né? Atenção que eu brinco com isso, as pessoas acreditam depois, atenção que eu leio pensamento. Não leio. Mas é natural que a nossa mente faça e coloque questões do gênero: ah, isso é fácil falar. O meu problema é muito grande, porque quando eu sair daqui, está tudo muito bem aqui, né? Bom ambiente, por aí fora. Mas quando eu sair daqui, eu vou ter que resolver. Ótimo. Preparamos-nos para resolver. Então, Lacordaire, quando nos diz isto, está a dizer que nem todos sofrem da mesma forma, e Jesus refere-se como bem-aventurados, porque são felizes, os que tratam a dor sob outra ótica. E aí vem Jesus, que vai nos dizer: amai a Deus sobre todas as coisas. Estudava aqui, muita coisa para a gente conversar sobre isso. Mas repare, só isto já mudou o foco. Quando eu estou em sofrimento com dor e não consigo sair dali, onde é que está o foco? Está em mim. Muda o foco. Está fazendo barulho? Aqui? É daqui, né? É o espírito? Sou eu o espírito. Bom. Mais fácil. Escutam ao fundo na mesma, não? Ainda bem. Então o foco muda. Espera aí, amar a Deus sobre todas as coisas. O problema continua aqui, ele está instalado. Mas eu vou buscar sair do círculo desse sofrimento, desse circuito fechado em que me encontro, e dizer: deixa-me olhar de outra maneira. Por quê? Porque foi meu terapeuta que disse. Meu terapeuta disse que eu era um bem-aventurado. Mas se ele disse isto, que outras orientações ele me deu? Amar ao próximo como a si mesmo. Ah, ele disse isto. Espera aí, mas eu estou no meio de um sofrimento. Lembra-se que eu vos disse que a palavra caridade que ali estava vai funcionar? Ao longo de todo esse encontro. Por quê? Porque quando eu for caridoso com aqueles que aparentemente nos prejudicam, eu vou ser uma pessoa melhor, mais saudável, mais feliz interiormente. Ah, vou me livrar da dor? Ainda não. Mas como eu a trato, dá-me outra segurança, outra alegria interior. Vamos falar de uma coisa muito comum que é, por exemplo, eu não gosto de falar de coisas difíceis. Não é que elas não existam, existem e muitas, né? Olha, vamos pensar na perda de um ente querido. Okay? Nós amamos, gostamos muito, e não vou falar se é rápido ou não, mas uma pessoa que partiu. Isso causa dor, ou não? Causa?
simples, aqui não há segredos. Ninguém está a fugir da dor, mas causa dor. Mas se eu não sei o que vai acontecer com a pessoa que eu amo e que desencarnou, eu até nem digo isso, eu digo, eu perdi, morreu, é isso que eu digo. Na minha mente é isso que está acontecendo. Mas essa dor está lá. Mas se eu começar a iluminar esse processo com a continuidade da vida, a vida continua. Então a pessoa não morreu, ela está viva. Peraí, o foco deixou de ser a minha dor, e sim a minha ocupação mental com a pessoa. A caridade, a fraternidade. Então quem desencarnou? Foi meu pai, foi minha mãe. Eu posso falar os dois, estou à vontade. Minha mãe desencarnou. E eu posso ficar em sofrimento. Para quê? Que eu vou ficar... Repare que a dor está lá. Mas ficar em sofrimento é uma opção minha. Porque eu sei que ela continua viva. Então, oro por ela. Ilumino-a com os pensamentos. Com gratidão. Com honestidade. E dou, porque ela está viva. Então a dor, ela vai dando lugar à fé raciocinada. Então reparem que o problema é o mesmo, mas cada um de nós vai gerir de forma diferente. E aqui tem um momento muito importante, gente. Cuidado com as palavras. Quando nós dizemos assim, essa é uma dor que nunca passa. Sabe quando vai passar a dor? Nunca. Porque eu faço essas afirmações. Agora, quando eu digo, é uma dor que está cá, mas eu sinto uma felicidade, porque eu sei que a pessoa está viva. Eu oro de forma positiva. Eu não oro com desespero. Ai, Senhor, protegei. Será que a vida continua? E depois, muitas mesinhas, muitas rezas e por aí fora. É a paz que nós passamos que importa. Se eu tiver alguém na minha família que esteja doente, o meu desespero vai prejudicar. A dor é a mesma. O sofrimento é a opção nossa. Minha. Então, se alguém está doente, o que eu desejo passar para a pessoa? Saúde. E como é que eu passo saúde para alguém se eu estou em desespero? Reparem que aqui não há nenhuma crítica a quem está em desespero. É uma constatação. Então, peraí. Se eu estou em desespero, eu espero que as pessoas respeitem o meu desespero. Tudo bem. Ou seja, eu também devo respeitar a condição de cada um. Sempre. E quando se fala em respeito, não é algo falacioso. É mesmo respeitar, porque é o momento de cada um. Agora, eu, conhecendo as coisas que conheço, já devo fazer um exercício para mudar essa emoção. Por quê? Porque a pessoa doente precisa da ajuda. Precisa do quê? De harmonizar o seu sistema mental, as suas células precisam melhorar. E o meu desespero vinculado a essa pessoa não ajuda, só prejudica. Como é que eu vou dizer para alguém, tenha paz? Se eu disser emocionalmente, tenha paz. Tem que vir de dentro. Ó, Casimiro, mas isso é muito difícil. Claro que é. Se fosse fácil, não vinham buscar no domingo. Nem Jesus precisava ter vindo ter conosco. Então a vida ela é maravilhosa porque nós estamos a nos entreajudar neste processo. Ou seja, ninguém se critique, ninguém se malsine por não sentir assim, mas abra o coração para as palavras e mensagens de Jesus, para que nós encontremos essas ferramentas nos momentos difíceis. Alguns de nós aqui não terão nenhum problema destes, e podemos pensar assim, isso não me diz nada. Ok, é um bom pensamento. Mas amanhã vai surgir, gente. Vai, é para todos. Mas se estamos a vivê-lo, a ideia é mesmo essa, abrir o coração para a mensagem de Jesus adentrar com verdade. E não sob o império dos nossos desejos ou interesses. Percebe a ideia? São os interesses nossos reais que são colocados na nossa vida de forma a resolvermos as coisas. E não os nossos interesses imediatistas, irreais, porque são fantasias. Nenhum de nós, deixa eu fazer pergunta, eu estou dizendo, nenhum de nós pode correr o risco aqui de me enganar. Alguém veio reencarnar a Terra para passar férias? Alguém se habilita? Não. Não. Nenhum de nós que aqui se encontram neste mundo
veio cá para passar férias. Para passar férias, a gente passava do lado do lar. Não tem problema de alimentação, não tem problema de frio, de calor. É um crescimento desde que a nossa mente esteja virada para aí. Então, nenhum de nós veio passar férias. Se nenhum de nós veio passar férias, por que que nós queremos descansar em paz? E queremos passar férias. O desejo de que as coisas estejam bem está corretíssimo. Mas as coisas estão bem primeiro cá dentro, porque o que está fora a gente não domina. Só cá no nosso interior. Então, quando deixamos que a mensagem de Jesus adentre o nosso coração, a saúde moral, a paz que proporciona, como vocês já viram as mensagens de Joana, tornam-se realidade em nós. Então, nem todos sofrem da mesma maneira. A dor pode ser a mesma, mas o sofrimento depende de cada um de nós. Eu estou muito feliz. Sorrindo. Menos. Porque o que a espiritualidade nos diz e o Cristo nos diz é que nós somos artífices da nossa vida. Então, tira esse peso. Liberta. Nós criamos estes... Eu disse agora há pouco, cuidado com as nossas palavras, que nós fazemos afirmações que elas são doentias. Mas para o mundo, que sentimento. Cuidado, gente. Essa coisa de dizer que essa dor nunca passa é um atestado de que eu quero continuar com aquele sentimento. Casimiro, mas há dores que nunca passam. Tudo bem. Se elas não passarem, significa que eu não as iluminei como deveria. E custa-me. Quando o raciocínio ele é tão simples. Esta vida é temporária. A dor é temporária. A doença é temporária. E nós damos um caráter a essas situações de imortalidade, eternidade. E aí ficamos presos. Não vale, não façam isso. Não é bom. Tá bem? Vamos continuar com o Lacordaire? Algum comentário? Eu falo de forma apaixonada e depois ficamos com medo. Não fiquem com medo. Tá bem? E Lacordaire continua. Mas poucos sofrem bem. Que coisa é essa de sofrer bem? Não é? É que para um espírito dizer isto, é porque ele sabe o que está a dizer. Não é? Ele está a ver do ponto de vista espiritual. Ele não está a ver do ponto de vista terreno. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Ou seja, não é a dor que nos leva. É a forma com que nós crescemos diante da dor que nos traz a paz que nos eleva. São coisas que parecem a mesma coisa, mas são distintas. O desânimo é uma falta para conosco próprios. Mas às vezes é difícil. Claro que é. E aí temos um ombro amigo. Mãos unidas, estamos juntos. Por que eu falei aqui da biblioteca? Seria muito mais simples. Nós conhecemos esta... Antigamente era assim, né? Nós temos os conhecimentos, mas isso é só para um nicho. Não, é para toda a gente. Toda a gente. Sem problema nenhum. E quando vi isto, desânimo é uma falta, eu até me senti mal. Eu disse, nossa, o Espírito está a dizer que eu estou em erro. Não, é um facto. Quando eu desanimo, estou em falta. Para comigo. Mas isto é o fim do mundo. Não é. É só tomar a decisão no tempo certo e mudar. Não tem problema nenhum. Eu estou em falta. Estou. O que é que eu vou fazer a seguir? Corrijo. Simples. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Olha o detalhe. Por isso que eu estava a dizer. Quando eu estou a falar isto, estou a ler, o que é que o Espírito está a me dizer quando Deus nos falta ou não nos dá as consolações? É fácil perceber. Quando eu me fecho no meu ego, no meu interesse, para libertar daquela dor, o que é que vai acontecer? Eu não escuto nada à volta. Isto que estamos aqui a conversar, adentra o nosso coração e a nossa mente, porque nós estamos com vontade de modificar a forma com que nós vemos a vida. Nós temos essa vontade. Mas às vezes nós não estamos com essa vontade. E os benfeitores estão lá, no nosso lar, no nosso trabalho, porque nenhum de nós reencarna e fica desamparado. Temos sempre amparo. Só que nós não os ouvimos, porque enchemos de ruídos as nossas cabeças com questões imediatistas, fantasiosas, e dizemos que temos uma coisa linda, que vamos muito levar para o lado lá. Tenho razão. Eu tenho razão para o meu sentir. Eu tenho razão nas discussões que estou a ter.
Ou seja, eu quero ter razão. Gente, vamos morrer com a razão. E o que me interessa? Eu chego lá e os benfeitores, o anjo da guarda, então, Casimiro, como é que foi lá embaixo? E ele disse, olha, sabe que eu não fiz isto por causa disto? Não, você não fez porque você não quis. Não, mas é que fulano fez isto. Não, o que fulano fez não me interessa. Vou falar você o que você fez, inclusive com aquilo que o fulano lhe fez. Você chegou aqui revoltado. Você está doente, Casimiro. Eu sei que isso parece duro, mas é a nossa decisão. Nós somos filhos de Deus. Há uma frase que eu gosto muito. Eu não sou dono do mundo. Mas o meu pai é dono do mundo. O meu pai é dono disso tudo. Já viram? Que filiação. A partir daí, eu tenho que trabalhar. A obra é nossa. É de todos nós. Então, Deus, quando Ele diz recusa consolações, é porque nós não as aceitamos. Porque elas vêm. As pessoas vão dizer assim, Paulo, eu compreendo a tua dor. Vamos conversar um pouco. Vamos falar sobre isso. Fala sobre isso. Fala. Vamos conversar. E o Paulo vai esvaziando aquilo e tal. A consolação chegou. Só que o detalhe, se ele não quiser, está tão revoltado que ele fala, mas não escuta nada. Nem a si próprio. Então a consolação está com ele. Mas ele não a quis. Conhece aquela história famosa, do senhor que está no telhado, a água está a subir? Conhecem todos ou não? E ele ora e pede a Deus para que o salve. E vem lá um senhor com um barquinho para o salvar. E ele, não, que Deus vai me salvar. Pronto, a coisa vai e termina com um helicóptero e os bombeiros lá para salvá-lo. E depois ele morre. Então o senhor, eu com tanta fé, e o senhor não me salvou. Eu salvei, olha, mandei um indivíduo com um barco. Mandei outro com um helicóptero. Você não quis? Você pediu minha ajuda. A ajuda foi dada. O quê? Deus obra a favor do homem através do próprio homem. Ou seja, estamos no mundo. Então, desde que vos falte coragem para mudar. Porque se nós não mudamos, o que vai acontecer? A dor vai permanecer. E reparem, é oportunidade. Se a dor permanece, significa que vai chegar um dia, gente. Eu não vou querer ter essa dor. Ou seja, não há eternidade na dor. Chega um dia que eu me canso de ter dor. O Paulo vai reclamar. Atenção, não faça isso que eu não gosto, tá? Mas o Paulo vai reclamar uma vez. Eu vou ouvi-lo. Ele vai reclamar a segunda, eu vou ouvi-lo. Na terceira, eu disse, olha, você quer mudar alguma coisa? Ele continua a falar. Na quinta, décima. Chega um tempo, Paulo, gasta um bocadinho a tua energia e depois falamos. Ele vai gastar energia. E vai mudar. Nesta encarnação, não sei. Que diferença faz? É só o tempo que cada um de nós decide permanecer na dor ou não. Tudo bem? Amigos comandantes? Então vamos continuar com o Lacordaire. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Gente do céu, isto é maravilhoso. Eu às vezes não sei como dizer as coisas. E vem Lacordaire e nos diz isto desta forma. Que é, eu muito rezo, e quanto mais rezo, mais assombração me aparece. A gente escuta isso, Mas é um engano. Então, repare que eu acabei de dizer isto há pouco. Eu estou a orar para uma pessoa que está doente. Mas eu preciso orar com confiança. Não de que vai acontecer aquilo que eu quero que aconteça. Mas de que o melhor vai acontecer para a pessoa. Se a pessoa tiver que se libertar, que se liberte em paz. Eu vou orar para que tudo corra bem, porque eu sei como é que funciona o processo do desencarne. Casimiro, mas eu não sei. Biblioteca. Conhecer, conversar, estudar. Temos aqui curso todos os dias da semana. A partir de setembro, está bem? Ou seja, é preciso que nós despertemos. E essa necessidade está em cada um de nós a nos impulsionar para essas descobertas. Então não se preocupem, não se aborreçam por não termos feito algo de muito diferente até hoje, pelo nosso íntimo, porque vamos fazê-lo. E quem não fez e está ao nosso lado, está no seu tempo. Muito fácil para nós estarmos a julgar o outro porque ainda não fez, porque ainda não pensa, porque não sabe. Gente, se eu sei hoje, eu ontem não fazia a menor ideia. E ainda assim me respeitaram. E Jesus o faz. Há 2000 anos que Ele vai esperando por nós. Tá bom. Tudo bem? Então, quando eu orar, que a oração seja de confiança. Que nos doemos. Que a oração seja uma oração de entrega. Como é que eu posso? Eu vou fazer essa pergunta, ela é de retórica. Como é que eu posso estar a pedir por alguém
e estar apenas a nominar a pessoa sem doar-me. Isto não me traz paz. Agora, se eu me dou, peço pela pessoa, eu estou a dar o meu melhor porque eu vou compreendendo as coisas da vida, então eu dou do melhor que eu tenho. Isso é uma oração. É com ação. É uma oração. Com confiança. Ah, Casimiro, mas se eu orar com desespero não funciona? Olha a mesma coisa. Pode funcionar para a pessoa porque está a haver uma intercessão. E com mais defeitos que eu tenho, pode acontecer. E vai acontecer. Entretanto, eu não me melhoro. Eu perco uma oportunidade, vou ter outras, mas essa eu perco, de me pacificar e ser feliz mesmo diante da dor. Por isso, quando Jesus está ali a informar que eles eram bem-aventurados, é porque eles estavam a abrir o coração para conhecer a sua mensagem. Simples assim? Sim? Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, simples também. Tudo aquilo, e nós temos muitas frases para isso, mas tudo aquilo que estamos a passar, nós estamos em condições de suportar. Estamos. Às vezes, pode não ser tão fácil, mas estamos todos em condições. Torna-se mais difícil quando nós não nos apercebemos qual é o objetivo. Por exemplo, eu tenho um problema com... Onde é que está a nossa maior responsabilidade? Normalmente está com os filhos, né? Então eu vou usar esse exemplo. Eu tenho uma dificuldade com um familiar meu, que a responsabilidade direta na sua condução reencarnatória é minha. Eu quero ajudá-lo e não consigo. Por algum motivo, o senhor não quer mudar e por aí fora. E eu começo, dentro desta mensagem, a pensar assim, né? Deus não coloca fardos sobre ombros fracos, ou fardos pesados. Eu começo a pensar assim, mas eu não consigo resolver, isto é o fim do mundo. Para e pensa, qual é a primeira pessoa que tem que se modificar? Eu próprio, eu. Quando eu me modifico, eu tenho uma ascensão moral sobre o outro. Mas o outro vai mudar? Não sei, mas eu vou fazer o meu melhor. Mas se eu não compreender que eu preciso respeitar o espaço do outro e eu ter um bom comportamento, eu vou entrar em sofrimento e nada se vai resolver porque eu não percebi qual era o objetivo. Porque o meu objetivo é, eu tenho que fazer isto. Por quê? Porque é uma obrigação. Mas eu já percebi que o outro também é um espírito. Eu já percebi que ele vai ter as experiências dele. Que ele vai precisar de ajuda, como eu também preciso. Ou seja, é como se dessemos um passo atrás para reorganizar ideias. Simples assim. Está bem? Ou seja, a lógica, né, é que tudo aquilo que surge em nossas vidas, nós estamos em condições de suportar. Há momentos em que nos sentimos frágeis. É verdade. Mas vamos lá, porque todos temos amparo. Ninguém está sozinho. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Quanto mais eu crescer no processo, a recompensa está em mim. Quanto mais eu vencer esses processos, sem querer afastá-los, mas sim resolvê-los, eu vou crescer. Aí é o benefício da dor que me estimula ao desenvolvimento. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Que coisa maravilhosa. Há uns anos, uma mãe estava com imensas dores, questão do filho, e o Espírito disse-nos assim: diga a esta senhora, a esta mãe, que a dor deste sofrimento é incomparavelmente menor do que a alegria do reencontro. O que Jesus fez com aquele povo que estava na praia? Disse que a dor deles era menor do que a aventura deles. Projetar a mente no futuro com a certeza, e a fé no futuro é algo muito importante, na certeza de que tudo se resolverá de forma positiva. Cumpre, porém, merecê-la. Vou colocar aqui. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações.
para termos o mérito. Agora, nós vamos passar aqui essa questão. Allan Kardec vai fazer um comparativo e nós só vamos ler. Tá bem? Começa a chegar a hora e temos que encerrar. Ele diz assim: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Se depois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Fica ali estacionado, vê as coisas acontecer, não pode ajudar. Aconteceu isso conosco. Vocês não se lembram, mas eu me lembro. Foi com todos. Nós estávamos do lado lá, desencarnados, e dissemos: eu quero ir lá para fazer alguma coisa para ajudar. Não, fica aqui porque nós vamos orar. Não, eu quero ir para o terreno. E aqui estamos nós. E a bênção do esquecimento, que vai ser tratado à frente, no próximo estudo, diz-nos exatamente isto. Chegados cá, o que vale é o nosso íntimo, a nossa estrutura real. Os nossos desejos, como mudam de ponto de vista, precisam ser reajustados com os desejos que tivemos na espiritualidade, para que não haja grande confusão. Eu não sei se alcançaram isso, se perceberam, mas o ponto de vista nosso espiritual é diferente do encarnado. O encarnado está a ver o plano muito mais limitado, na espiritualidade estamos a ver o plano amplo. Quando vemos um filho problema do lado de cá, a dor aumenta, mas do lado de lá nós pedimos muito para fazer. Muito. Porque só nós o poderíamos fazer. Nosso espírito paternal, maternal, seja como for. Mas chegados cá, precisamos realinhar aqui as mensagens. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto, olha o detalhe, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Às vezes a questão física é mais fácil de ser ultrapassada. A moral exige um outro trabalho mais permanente. Então, Lacordaire fala com uma sabedoria, um conhecimento humano impressionante. Ele diz: nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Por quê? Porque o mundo não olha para a nossa questão moral. O mundo olha para a nossa questão física, aquilo que se vê. Mas cá dentro, quando nos melhoramos, é diante de Deus, estamos a dizer, estamos a aproveitar as oportunidades. E cá dentro é silencioso. Então vamos sorrir. Podem sorrir agora também. Vamos sorrir. Porque a vida é uma oportunidade. Eu quero comunicar com Deus. Torno mais leve o pensamento, o sentimento. Sorrir. Como dizem os espanhóis, o sorriso é a curva que endireita toda a vida. É uma curva, mas endireita a vida. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, olha o detalhe, estão tratados de psicologia, de impaciência, da cólera, ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte, não me deixei arrastar pelo processo, fiz o que tinha a fazer. Tudo bem? Moral, emocionalmente, muito importante. Porque depois leva às ações corretas também. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso daquela refrega, porque virão outras. Está bem? Simples? Vamos trabalhar as nossas coisas como oportunidades. Seja quem estiver ao nosso lado, sejamos nós que estejamos com dificuldades. Eu vou dizer isto para parecer estranho. Abracemos-nos a nós próprios. Amemo-nos, porque nós somos filhos de um Criador. Todos nós temos essa luz, essa capacidade interior de fazer isso. Então, essa alegria, dessa oportunidade, precisamos olhar para o sofrimento como oportunidade. Está bem? Cada um vê o seu lar, vê a sua dificuldade. Esse é o exercício que cada um de nós deve fazer. Não são os outros. Somos nós. Está bem? Podemos encerrar? Não há nenhuma dúvida? Ok. Então,
Passando, o que é que nos diz Joana de Ângeles? Sofrimento realiza o mistério de contribuir para a felicidade do ser humano. Sofrimento. O bem sofrer é que nos faz crescer, né? Não é o sofrimento só. Procura descobrir qual a mensagem que te traz o sofrimento, qual a razão que ele se reveste, dispondo-se à sua aceitação. Você primeiro acolhe e depois resolve. Se você não acolhe, você nega. Se você nega, nada faz. Ele não te é imposto pelas leis, não é o Deus, o mundo que nos coloca os problemas, está bem? Mas resulta do teu desrespeito às mesmas, que agora te convocam ao refazimento da conduta que necessita de correção. Nada está fora do lugar. Okay? Essa é a primeira coisa que a gente costuma fazer, né? Deus se enganou na morada, né? Permanece fiel ao compromisso de crescer no rumo de Deus, transformando os sofrimentos que são indispensáveis à tua iluminação em degraus de ascensão e campo de libertação interior, em júbilo e em paz. Eu adoro quando ela termina assim, porque a ideia é fazê-lo com gosto, não é fazê-lo reclamando, tá bem? Então, para a semana, esquecimento do passado. Uma coisa que a gente adora tentar perceber porque é que Deus não nos conta tudo. Tá? Okay? Nós precisamos encerrar o trabalho, naturalmente, por causa do horário. Nós vamos harmonizar a nossa mente, nosso coração. E vamos orar. Este é um momento importante. Os trabalhadores desta casa, no plano espiritual, informam-nos que atividades que possam ser tratadas depois, situações de repouso, acabam por unir a possibilidade de cada um se deslocar para onde seja mais importante, mais necessário. Eles vêm para cá. E sustentam com a sua boa emoção todo o trabalho que se realiza. E os nossos benfeitores já estão conosco. Eles já estão à espera da nossa paz. Para que a nossa paz seja a sintonia necessária para que eles derramem bênçãos de luz sobre cada um de nós, para que a nossa mente se ilumine. Respiramos sentindo essa paz a tomar conta de nós. Nosso corpo responde em harmonia. Para que eles trabalhem, vamos orar de forma serena e buscar, mais uma vez, a figura excelsa de Jesus. Colocando em nossas palavras e emoções a mesma paz que desejamos. Mestre, vendo-te na embarcação, vendo o amor, observando a capacidade de falar aos corações em sofrimento, trazendo-lhes a luz necessária e despertando a luz que cada um tem, nós iluminamos o nosso próprio olhar. Ainda não soubemos aquilatar da importância de teus ensinos.
conhecemos uma pequenina parte. Mas a pouco e pouco, no estudo, na filosofia, na intelectualidade, no conhecimento, vamos buscando a profundidade de teus ensinos. Ainda buscamos, Jesus. Mas desta maneira, queremos levar o teu receituário para as nossas vidas. Enquanto os teus benfeitores aqui nos auxiliam, nós vamos iluminar os nossos lares. Vamos adentrar em nossas casas. Piso, o teto, as paredes. Tudo se ilumina. Aqueles que ali conosco convivem, recebem desta luz, que é nossa, que é tua, que é dos teus trabalhadores. Então os nossos lares, neste momento, Jesus, estão a ser beneficiados. Então a nossa rogativa é já em forma de gratidão. Porque aqueles que conosco convivem, quer no plano físico, quer no plano espiritual, estão a receber a tua visita, a visita desta tua luz também. Uns para melhorarem, outros para despertar. Mas o importante, Jesus, é que a tua luz se faz em nossos lares, em nossas vidas, nas vidas daqueles que amamos, daqueles que porventura não nos amam, daqueles que já partiram para a espiritualidade e retornam à sua pátria. Enfim, Jesus, tudo em nosso entorno recebe a tua paz. E nossos pensamentos, como se unem e continuamos a acolher no coração as bênçãos da espiritualidade, nós te pedimos, Mestre, observando o teu olhar amigo, por todo este nosso planeta, a paz a se derramar, para aqueles que estão em condições a registarem, aqueles que ainda lutam contra a mensagem da paz e do bem, sejam beneficiados na mesma, para que quando abram uma janela do coração, lá esteja a tua mensagem, independentemente do nome, do local. Somos todos irmãos. E vamos todos despertar, Jesus, conforme nos disseste. E esta nossa rogativa dá-nos confiança. Vislumbramos as tuas bênçãos e as bênçãos divinas a iluminar o nosso orbe. E aí vai depender de cada um de nós. E como te dissemos, Jesus, é um pedido em forma de gratidão. Retornaremos aos nossos lares ou a qualquer compromisso na mesma paz que agora acolhemos no coração. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade.